Olá, queridos irmãos. Nós estamos vivenciando os Jogos Olímpicos de Paris e é sempre um motivo de alegria para todos nós. Como é bom ver os nossos atletas brasileiros ganhando suas medalhas, competindo. É o caso da ginástica feminina, que ganhou 2 medalhas, né? Aliás, uma medalha por equipe e várias, né? Outras já individuais. É o caso da Rebeca e da Flávia, que encantaram todos nós, né? Com suas medalhas de ouro, de prata, de bronze. É o caso da Bia, que ganhou medalha de ouro, e a Raíssa ganhou medalha de bronze também no skate. São coisas bonitas, né? E os esportes coletivos também, no qual estamos, futebol feminino, o vôlei e outros. É muito bom tudo isso, vivenciar tudo isso, e as Olimpíadas nos ensinam. As Olimpíadas começaram na Idade Antiga, lá na Grécia, e eles já praticavam essas Olimpíadas, só que era formado apenas por homens, e as Olimpíadas elas eram poucos esportes, vamos dizer assim, né? Que consistia geralmente na luta e também na corrida. E com certeza um outro esporte que a gente chama hoje de esporte, né? E que eles competiam lá. E é interessante que o apóstolo Paulo faz uma referência à Olimpíada, a esses esportes que eram praticados na Grécia Antiga, mas que no tempo de Paulo, obviamente, já existiam. E ele faz uma referência a isso. Eu gostaria de trazer alguns ensinamentos a partir dessas referências de Paulo e dizer como é que você pode conquistar, não a sua medalha de ouro, como é que você pode conquistar a nossa medalha de ouro para seu proveito espiritual, para a sua vida espiritual. O texto de Paulo se encontra em 1 Coríntios 9, 23 a 27. Ora, tudo faço por causa do Evangelho, para dele me tornar participante. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só é que recebe o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta exerce domínio próprio em todas as coisas. Ora, eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois assim eu corro, não como indeciso, assim combato, não como batendo no ar. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à submissão, para que, depois de pregar a outros, eu mesmo não venha a ficar reprovado. Veja aí, Paulo fala de 2 esportes, a luta e a corrida no estádio. Vamos ver que lições podemos tirar aqui desse texto do apóstolo Paulo. Primeiro, quem compete numa Olimpíada luta por uma nação ou pelo nome próprio, pessoal. Nós que competimos na vida do dia a dia, na vida de cada dia, nós competimos pelo Evangelho de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo diz, e eu faço isto por causa do Evangelho, para ser participante dele, coparticipante dele. Paulo está a nos dizer que todo o nosso esforço na vida, como se fosse uma Olimpíada, ela deve ser direcionada para um objetivo. Ela deve ser direcionada para uma missão. E qual é essa missão? Nos tornar participantes do Evangelho de Jesus Cristo. O que é esse Evangelho? As boas novas acerca de Jesus. Que Jesus veio ao mundo para nos salvar. Jesus veio ao mundo para nos tornar filhos de Deus de verdade. Jesus veio ao mundo para fazer com que nós tivéssemos acesso e comunhão com o Pai. Então, esse é o objetivo da nossa Olimpíada de vida. É fazer com que nós tenhamos comunhão com Deus e fazer com que nós sejamos coparticipantes, ou seja, participantes com outras pessoas, com Jesus Cristo, do Evangelho
que Jesus veio trazer. Nossa vida é direcionada para o Evangelho. A nossa medalha de ouro é levar o Evangelho às pessoas, viver o Evangelho em nossa própria vida e desta forma exaltar a Jesus Cristo. Essa é a nossa Olimpíada do nosso dia a dia. Dedique, portanto, sua vida a isso. Se há um motivo pelo qual você deve dedicar toda a sua existência, você vai ter vários objetivos, mas esse será o principal, é servir, amar, divulgar, viver Jesus Cristo na sua vida. Transmitir isso a outros. Esse deve ser o objetivo da sua vida. Viver por Jesus, amar Jesus, servi-lo, estar com Ele, viver com Ele. Esse deve ser o objetivo da Olimpíada da sua vida. Segundo o ensino aqui que eu trago, é de que os atletas que concorrem na Olimpíada, eles se abstêm do que não ajuda a concretizar seu objetivo. Nós nos abstemos do pecado, controlando aquilo que fazemos. Diz Paulo, e todo aquele que luta de tudo se abstém. Antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando a outros não venha eu mesmo a ficar reprovado. O que é que Paulo quer dizer com isso? Quando um atleta compete, ele se abstém de muita coisa. Ele não pode sair em noitadas, ele não pode comer qualquer tipo de comida que ele gosta. É tudo aquelas comidas regradas para que ele desempenhe melhor, para que ele crie músculos. Ele não pode ter a vida que ele quer, ele tem que treinar. Quando a gente faz academia, geralmente tem uma placa lá, que eu vejo em várias, e que diz assim, sem dor, sem ganho. Ou seja, você precisa se esforçar tanto, sentir dor, para que você tenha ganho muscular. E essa é uma regra, né, de quem compete. Assim nós também. Nós somos chamados, quando temos esse objetivo de ser coparticipantes do Evangelho de Jesus Cristo, nós somos chamados a nos abster daquilo que não contribui para que a gente consiga vencer, para que a gente vença nessas Olimpíadas. E o que é que faz com que a gente não consiga é o pecado. O autor de Hebreus diz que o pecado nos embaraça. Nós não conseguimos correr porque o pecado nos embaraça a vida. Assim, tudo aquilo que é pecado, aquilo que é contra o Evangelho de Jesus, aquilo que é contra o que Deus nos ensinou, aquilo que vai contra a vontade de Deus, isso deve ser retirado em nossa vida. Devemos nos abster. Esse é um trabalho de vida inteira, não é de um dia só. Não é de um período da minha vida, é a minha vida inteira. Eu tenho que fazer escolhas nas quais a minha escolha é servir a Deus, nas quais minha escolha é servir ao Senhor. E dessa forma eu estarei sendo bênção nessas Olimpíadas da vida, nesse Evangelho do qual eu participo. Portanto, tudo aquilo que eu sei que é um pecado, que é mal e que faz mal aos outros, faz mal a mim, eu devo me abster. Então, nós temos que tomar uma decisão todo dia, gente, todo dia. Isso que eu sei que é errado, isso que eu sei que faz o mal para o meu próximo, que faz o mal para a minha família, faz o mal para mim, isso eu vou me abster. Às vezes a gente gosta de fazer aquilo. Às vezes é algo que a gente sente prazer, mas se vai prejudicar essa minha carreira nas Olimpíadas da vida, eu devo deixar para trás. É esse o ensinamento do apóstolo Paulo. Ele diz que ele esmurrava seu corpo e o reduzia à escravidão para não ser reprovado, para não ficar no meio do caminho. E assim ele fazia. Outra coisa, outro ensino aqui que o apóstolo Paulo nos diz é: os atletas numa Olimpíada buscam o ouro olímpico. Nós nos esforçamos pela nossa missão. E quando a gente faz isso, Paulo diz, nós entramos com garra na luta da vida.
Nós entramos com vontade, a gente não entra mais ou menos, a gente não entra com corpo mole. A gente entra com garra, com vigor, com força, para servir a Jesus e para ser um proclamador, vivenciador do Evangelho. Paulo diz, não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Ou seja, corre mesmo. É para valer, é para vencer, é para chegar lá. Isso significa que você vai ver o Evangelho com atitude, você vai viver o Evangelho com vontade, você vai viver o Evangelho de Jesus, você vai ver com Jesus, fazendo a vontade de Jesus, com todo o desejo, com toda a vontade. Faça isso. E Paulo diz, pois eu assim corro, não como coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Ou seja, eu não corro de qualquer jeito. Eu não luto batendo no ar. Eu luto batendo no adversário para ganhar a luta. Assim, nas Olimpíadas da vida, a gente não faz corpo mole, a gente não vai de qualquer jeito. A gente vai com vontade. A gente vai com vontade. Então, eu conclamo você a se unir com os outros, a ter um espírito de amor verdadeiro. E olha, praticar o amor muitas vezes dói, vai doer, mas pratique o amor com vontade, com garra, sabendo que virão frustrações, decepções, outros vão lhe combater porque você faz o bem, porque você ama, mas persista, faça com vontade, faça com força, faça com valor. Isso é importante. E a quarta e última lição que eu tiro desse texto está nessa frase de Paulo, correi de tal maneira que o alcanceis. Nos Jogos Olímpicos, os atletas competem individual e coletivamente. Há esportes individual e há esportes coletivos. Nós só competimos nas Olimpíadas da vida coletivamente. Coletivamente. Precisamos uns dos outros para vencer. Veja a frase. Correi vós de tal maneira que o alcanceis. Ou seja, são vocês que vão alcançar a coroa da vitória. São vocês, correi vós. Então o que Paulo está dizendo é o seguinte, nas Olimpíadas da minha vida eu não corro sozinho, eu não luto sozinho. Eu corro com os meus irmãos que estão neste Evangelho, o Evangelho de Jesus. Não estou falando de igreja, não estou falando de denominação, não estou falando de religião. Estou falando do Evangelho que Jesus nos ensinou e que Jesus viveu. É desse Evangelho que eu falo. Nós corremos juntos. É aquele conceito africano do Ubuntu, ou seja, eu sou porque nós somos. Somos nós juntos que caminhamos para frente e vamos. Portanto, você se une a seus irmãos para ser campeão nas Olimpíadas da vida. É assim que Deus nos quer. Assim Deus nos abençoará. Deus abençoe sua vida, que você, junto com os outros, você vença as Olimpíadas da vida, da existência. E honre Jesus Cristo. Amém.